Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aí do canal e dessa vez galera, hoje eu vou falar sobre quantas palavras eu sei em inglês e quantas palavras mais ou menos o nativo sabe e usa diariamente. Então antes que eu me esqueça, vocês também dê like nesse vídeo, a sua avaliação é muito importante, é sério mesmo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho também. Então é isso aí, vamos direto para o assunto do vídeo de hoje, que é quantas palavras eu já sei em inglês. Mas antes de falar sobre isso aí, eu quero falar sobre umas coisas antes, que é o seguinte: um nativo da língua inglesa, ele sabe e utiliza em torno de 10 a 20 mil palavras cotidianamente, então ele sabe mais ou menos em torno disso. E um outro estudo interessante que fizeram também sobre isso, que é o seguinte: se você souber 2.000 palavras em inglês, essas 2.000 vai compreender 80% do que é utilizado do dia a dia do inglês. Se você souber 2.000 palavras, 80% do que é utilizado você já vai saber, porque vai cair dentro daquele negócio das 2.000 palavras mais utilizadas. Então se você souber 2.000 palavras em inglês, você já vai conseguir se virar mais ou menos bem em inglês. Novamente falando sobre as palavras do cotidiano, né, que a gente usa mais comumente, não estou falando inglês inteiro, obviamente. E aí você deve estar se perguntando quantas palavras é necessário para ficar fluente em inglês. Eu li bastantes artigos e eu vi que a maioria não tem uma quantidade de palavras exata para dizer que essa pessoa é fluente. Por exemplo, 10.000 palavras pode-se dizer que uma pessoa é fluente. Não, não é bem por aí, porque você saber palavras em inglês não significa que você vai saber utilizá-las. Um exemplo aqui bem simples: se você decorar uma lista com 100 palavras em inglês, você decorou essa lista, e aí, se você for assistir um vídeo com essas mesmas 100 palavras, provavelmente, mesmo depois de ter decorado essas palavras, você não vai conseguir entender elas na hora do listening, porque uma coisa é você saber uma palavra aqui numa lista, e outra coisa é você conseguir pegar ela no meio de um monte de contexto de uma pessoa falando numa velocidade normal. Então não é tão fácil assim. Então por isso que não dá pra dizer com 1.000 palavras ou 10.000 palavras em inglês você vai ser fluente. Não é bem por aí. Calma que eu vou explicar essa situação novamente, porém dando um exemplo do que tá acontecendo comigo. Então vamos lá. Hoje, atualmente, eu sei mais ou menos em média de 3.000 palavras a 3.500 palavras. Essa média de palavras eu meio que mais ou menos sei por causa do meu Anki. Eu perdi 2 baralhos no Anki, um com 1.200, outro com 1.000 e alguma coisa, 1.500. Então dá mais ou menos em torno de 3.000 palavras a 3.500. É mais ou menos isso aí que eu sei inglês hoje. E o que acontece? Eu percebi o seguinte: quando eu vou falar inglês, quando eu vou produzir inglês, quando eu faço vídeo gravando inglês aqui, eu não consigo utilizar essas 3.500 palavras que eu sei inglês. Eu não consigo trazer elas para o meu vocabulário ativo, para o meu pensamento ativo do inglês. Eu não consigo utilizar elas na hora de falar. E aí eu meio que dei conta que tem dois conhecimentos, né? O ativo e o passivo. Porque eu sei, se eu pegar um livrinho assim e tiver essas palavras que eu já sei, provavelmente eu vou reconhecer a maioria delas no livrinho, lendo elas. Porém, se eu for falar, eu não consigo falar na mesma fluidez como tá aqui no livrinho. É meio difícil para mim ainda. Então, embora eu saiba essas 3.000 palavras, eu não consigo utilizar ela de forma fluida ainda. Eu acredito que quando eu gravo um vídeo falando inglês aqui, eu utilizo mais ou menos em média umas 500 palavras em inglês. É pouco, pode parecer pouco, mas na verdade não é tão pouco assim, porque esses livrinhos aqui é uma história contada com apenas 500 palavras em inglês, 500 palavras únicas. Então não é tão pouca coisa assim, parece ser pouco, mas na verdade não é. E aí eu acredito que para eu utilizar essas 3.000 palavras que eu já conheço em inglês, é questão de treino mesmo. É só continuar gravando o vídeo aqui, continuar falando inglês, continuar fazendo lá no Cambly, ou conversando com as pessoas, que aí eu vou conseguir utilizar esse meu repertório que eu já conheço no meu vocabulário ativo, quando eu for falar inglês ou escrever inglês. E qual é o meu primeiro objetivo aqui? É eu alcançar 10.000 palavras em inglês. Eu acho que quando eu alcançar 10.000 palavras em inglês e conseguir utilizar mais ou menos a metade dela ou um terço delas de forma fluida, assim, eu vou acreditar que eu vou ser fluente em inglês. Eu não tenho certeza disso, eu só quero alcançar essas 10.000 palavras. É meio que uma meta aqui pra mim, fazendo aqui, lendo esses livrinhos. Eu pretendo alcançar essa quantidade de palavras, mas eu tenho a plena consciência que só saber essas 10.000 palavras, como se eu decorasse elas, não vai me levar à fluência no inglês. Eu tenho que continuar fazendo listening, tenho que continuar treinando minha fala, continuar lendo livros em inglês, ou seja, continuar na imersão do inglês, continuar estudando, continuar aprendendo e continuar praticando. Então é isso aí. Pra quem tinha dúvida e me perguntava, eu conheço mais ou menos 3.000 a 3.500 palavras em inglês. Eu pretendo continuar aumentando aí. Comenta aqui embaixo quantas palavras você mais ou menos sabe em inglês, ou quantas palavras tem no seu baralho do Anki. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça do like de vocês, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.